Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor mais uma vez. Quem está feliz com Jesus aí? Eu estou feliz demais. Jesus é bom, viu, querido? Não é pouco não, é muita quantidade de bom. Assim que a irmã liberar lá, vamos arrumar alguém para traduzir ali para a Brianna. Just to make sure so she can understand. I'll get someone to translate for you, right? I won't let you pass this time, okay? Deus é bom, o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas e nós queremos louvar a Deus por isso. Queria hoje estar dando início a esse estudo em Marcos capítulo 13, a partir do versículo 33. Marcos capítulo 13, versículo de número 33. Hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre esse tema, que é a boca que maldiz. Amém? Quem está comigo vai dando amém aí. Glória a Deus. Deixa eu abrir a minha aqui, né? Porque senão eu peço ao irmão para abrir, mas eu não abri a minha ainda. Marcos 13, 33. Antes de começar a ministrar aqui, irmãos, eu só queria falar para os irmãos que nossa igreja está uma bênção, viu? E essa mensagem é só uma continuação de algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, então não tem nenhum indireto aqui, não tem nada demais aqui, e aqui é mais porque o Senhor me chamou a atenção para poder alertar os irmãos e falar com os irmãos um pouco sobre a boca e levar a nossa boca a um sentido mais espiritual. Tá bom? Às vezes pregamos mensagens assim, a pessoa pode pensar, o que o irmão queria dizer? O irmão não quer dizer nada, viu, querido? É apenas a palavra de Deus. E como vocês recordam, o pastor pregou 2 mensagens sobre os ouvidos. Ele falou uma mensagem sobre ouvidos, um ouvido para ouvir a voz de Deus, né? Ele pregou em uma quarta e terminou na outra quarta seguinte. Logo após ele eu falei sobre os olhos, e eu ministrei os olhos que enxergam de verdade. Após, a Priscila ministrou sobre os altares, na semana passada, semana retrasada. Semana passada o pastor ministrou novamente sobre o laço do passarinheiro. E quando ele estava ministrando sobre o laço do passarinheiro, ele disse algo muito interessante. Essa mensagem vem daí, porque ele falou assim que tem pessoas que às vezes não é nem difícil para o laço do passarinheiro pegar ela, entendeu? E quando ele estava falando sobre isso, o Espírito Santo falou ao meu coração para falar um pouco sobre vigilância nessa noite e trazer um alerta aos irmãos como que a nossa vigilância ela pode alterar a nossa vida espiritual. E mais precisamente, como o Senhor havia me revelado algo sobre a palavra que sai da boca, essa é uma outra mensagem que nós vamos ministrar um outro dia. Então foi daí que essa mensagem surgiu, e eu queria falar um pouco com os irmãos hoje sobre esse tema, a boca que maldiz. E aqui não é maldiz no sentido das pessoas que ficam falando mal, tá? Só para poder ser bem claro, porque às vezes eu não vou falar que hoje de pessoas que conversam que não devia, ou fofoca, não é isso o tema da mensagem, é outra coisa que eu quero falar. Eu quero falar hoje sobre, às vezes, nós não vigiarmos, nós não andarmos em vigilância, e quando menos percebemos, a sua boca ou a minha boca é uma boca que maldiz as coisas. Ela não tem um freio, ela não tem uma forma de dizer, ela não tem uma temperança, e isso influi muito na nossa vida espiritual, né? Uma das coisas que eu gosto muito de ligar para as pessoas até hoje, eu gosto do text message, não me interprete mal, faço text message se precisar, mas às vezes eu prefiro ligar ou deixar uma mensagem de voz, porque a pessoa está ouvindo o que eu estou falando, a tonalidade que eu estou falando,
e a intenção com que eu estou falando, entendeu? Porque às vezes você só manda um text, né? E fala, irmão, não vou poder ir aí não, e uma exclamação. Aí o irmão estava precisando de você, às vezes ele pode pensar que você não foi porque você não quis ir. Mas às vezes ele ouvindo essa oração, meu irmão, infelizmente eu não vou poder ir aí, aconteceu um imprevisto aqui, então a forma de falar e a forma com que você lida com a sua boca é muito importante. Eu queria que você abrisse, vocês já estão aí, né? Marcos capítulo 13, versículo 33. Tem alguém já? Amém. Glória a Deus. O irmão aqui não chegou lá ainda não, mas estou aqui. Você pode ler para mim, Neto, por favor? Só o 33, né? Pode ler, caso se você quiser. Pode ler o 32 e 33. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. Até aí está jóia. Então você vai observar, lógico, Jesus está falando aqui da volta dele, né? Ele está falando uma parábola sobre a exortação à vigilância. E eu louvo a Deus porque a nossa igreja é uma igreja já que ora, tá? Então nós já estamos bem adiantados aqui. Nós oramos e o que mais que nós fazemos? Além disso, ler a Bíblia. Então nós já estamos bem adiantados porque nós já oramos, jejuamos, como a irmã disse, mas eu queria, como o lema da nossa igreja é orar e leitura bíblica, orar e leitura bíblica. Então nós já estamos bem adiantados porque você, para uma vida cristã, você precisa realmente ler a palavra do Senhor e orar. Agora Jesus aqui, ele está dando uma explicação e ele está falando, antes da oração, ele está falando algo muito importante. E eu gostaria que você abrisse comigo em Marcos capítulo 14, só um pouquinho para frente, no 37 ao 40. Jesus vai usar essa expressão mais uma vez. Você que tiver encontrado e puder ler para mim, por favor, está aí? 14, 37, do 37 ao 40. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que lhe responder. Aleluia. Irmã Lely, você está quase terminando, só que eu queria que a moça participasse também. Tá, você está traduzindo aí? Então me perdoa, eu não ouvi, não vi não. Perdão, irmã. A irmã está traduzindo lá, eu achei que ela está. Tá jóia. Obrigado, viu? Deus abençoe. Tá jóia. Can you hear me good? Ok. Então, queridos, você vai ver agora em Marcos, Jesus falando mais uma vez sobre essa questão, tá? Hoje, então, eu quero falar para vocês sobre vigiar. Vigilância, no caso, né? Só colocar vigiar aqui que fica mais fácil. Então Jesus vai falar assim, olha, vigiar e orar. E sempre o pastor Natan está falando de mim, sempre o pastor Daniel nos alerta sobre isso, sobre respeitar o livro, respeitar a sequência que a Bíblia está dizendo. Então você vai perceber nesses dois textos que eu trouxe para você, que Jesus, ele está explicando sobre a volta, depois ele está orando no monte, os discípulos param de orar e ele volta, vai falar com eles e fala, olha, vigiai e orai, porque o espírito todo o tempo ele está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está chamando um alerta para a vigilância. E aí você vai me perguntar, Douglas, o que é ser uma pessoa vigilante? O que é que exatamente é vigiar? Alguém pode chutar aí alguma coisa aí para mim? Dar algum palpite? O que é vigiar? Certo? Alerta. Perceber. Tá, vocês estão bem, viu? É isso aí mesmo. Então, vigiar é isso. E o significado que eu preferi aqui é estar atento, que a irmã disse. Estar atento. Então, todos os significados que foram falados, está correto. Mas vamos trabalhar nesse aqui, que né, todos os significados são permanecer atento, alerta,
desperto e ficar de sentinela. O significado que é ficar em sentinela também é muito bom, porque você está realmente vigiando, né? Eu lembro que meu pai tinha uma firma de segurança armada, e às vezes nós íamos fazer a ronda, e aí o segurança ficava dentro daquela casinha, né? Estava tudo fechado, a fábrica não estava funcionando, mas tinha alguém ali que era o sentinela, ele estava vigiando para que, se passasse algo, né, ele estivesse atento e pudesse ali guardar aquele local. Então, nós precisamos vigiar, porque o nosso espírito, ele está pronto, mas a nossa carne é fraca. E aí Jesus vai chamar esse alerta e fala: olha, vocês precisam vigiar e orar. E louvado seja Deus, porque nós já oramos, nós já lemos a Bíblia constantemente, e isso aqui é uma bênção, né? Eu quero lembrar para vocês que uma grande parte da igreja não faz isso aqui, viu? São poucos cristãos que fazem, que têm o hábito da oração e o hábito da leitura bíblica. Então, o que acontece? Aí Jesus está falando assim: olha, vigia e ora. Então, você vai perceber que antes da oração, Jesus está chamando um alerta para que nós possamos vigiar, né? E eu gosto muito disso, porque eu trabalhava com um casal lá no Brasil, o presbítero Watson e a irmã Sônia, e eu era pizzaiolo lá na pizzaria deles. E a irmã Sônia sempre dizia algo interessante. Ela falava assim: olha, vigia para você não passar luta. Alguém já ouviu essa expressão no mundo cristão? Vigia, crente, ou vigia para você não passar luta e aquela coisa. E na realidade é uma verdade isso, porque grande parte das lutas que nós passamos, além das lutas espirituais que o inimigo está ali sempre tentando contra nós, a palavra do Senhor diz que ele anda ao derredor, bramindo como um leão, procurando a que ele possa tragar. Além dessas lutas, muitas situações, como o pastor ministrou na semana passada, muitos laços do passarinheiro, nós acabamos caindo pela falta de vigilância, né? Quem aqui já preparou um assalpão lá na roça lá? Alguém já fez isso? E você prepara o assalpão e você fica vigiando. Quando o passarinho chegou lá, distraído por causa da comida, você vai, puxa, não é verdade? Então, às vezes, acaba que nós caímos muito fácil na presa do inimigo, pela razão de que nós não temos o hábito de vigiar. E isso aqui é algo interessante, porque um policial ou um sentinela, quando ele está andando aqui na cidade, eu costumo dizer que a polícia conhece todo mundo da cidade. Ele sabe quem é trabalhador, quem não é, quem que é pessoa de bem. Eu lembro de uma vez que eu estava lá em casa em Ratos, eu e a Priscila, nós tínhamos uns 3 anos de casado, tinha um casal de amigos nossos lá, jantando conosco, e de repente a polícia de Ratos bate lá na minha porta, né? E os irmãos já regalaram o olho assim, né? Não conheço esse irmão, vim aqui jantar na casa dele, a polícia está batendo aqui. E interessante porque naquele dia ele falou para mim o seguinte: olha, nós estamos buscando alguém bem parecido com você. Você tem algum irmão gêmeo? Você tem alguém da sua família aqui? E fez uma entrevista completa comigo. E eu perguntei por que tinha acontecido. Ele falou que não podia falar, que era segredo de investigação. E aí eu falei para ele uma coisa muito simples. Eu falei assim: então, por favor, só tenha certeza que vocês não me prendem aí na rua aí por engano, entendeu? E ele me respondeu o seguinte: não, nós sabemos quem você é. Nós viemos aqui só checar se tinha outra pessoa da sua família ou um irmão gêmeo. Ou seja, provavelmente até aquele dia que ele foi lá na minha casa, ele estava checando tudo a meu respeito. E louvado seja Deus, ele não encontrou nada, deu tudo certo, eles foram embora. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a polícia, ela está sempre vigilante. Você vai observar que ele está dirigindo um carro ali, parece estar despercebido, mas ele não está despercebido. Faz uma besteira na frente dele, para você ver se a luz de Natal não acende rapidinho, e aí você já está ali, né, parado, e aquela situação toda. Por quê? Porque esses homens já são treinados para andar na cidade em sentinela, para andar na cidade em vigilância. Então hoje eu quero realmente trazer para a igreja e alertar vocês sobre essa questão. Eu preciso vigiar, porque se eu não vigiar, eu vou passar luta. E quem gosta de passar luta? Eu não gosto, irmãos. Já bastam umas que acontecem e aí você tem que lidar com elas, mas a realidade é essa. Então, muitas das vezes nós caímos no laço do passarinheiro pela questão de falta de vigilância. E Jesus ele vai falar várias vezes sobre isso. Nós precisamos realmente vigiar. E lógico que dentro dessa questão de vigilância eu posso abranger várias áreas, mas hoje eu gostaria de falar assim, exatamente sobre o domínio próprio em relação à sua boca. Essa é a área que eu quero falar hoje, tá bom? O domínio próprio em relação à sua boca. E quando eu falo a sua, eu estou falando a minha também, tá?
Deixa eu confessar para os irmãos aqui uma coisa. Eu sou uma pessoa que falo demais, tá? E já tem uns anos já, bastante anos, que eu tenho me controlado, tá? Eu tenho treinado e eu tenho buscado falar menos. Algumas pessoas falam, você está mais calado, está acontecendo alguma coisa. Não, não está acontecendo nada. Eu só estou evitando de lançar uma palavra ao ar, porque uma vez que eu lancei, eu não tenho como trazê-la de volta, né? Então, eu tenho que vigiar. Eu estou buscando vigiar nas minhas palavras. Então, é muito importante isso. E por que, Douglas, que eu devo vigiar? Olha, a palavra do Senhor diz em Provérbios 16, 32. Como nós estamos falando, Provérbios 16, 32. Nossa, esse 2 aqui não passa, não. Quem está aí? Glória a Deus. Pode ler para mim, por favor, irmã. Muito melhor é o homem paciente que o guerreiro, mas vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Na minha tradução, fala um pouquinho diferente, fala assim, ó, melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Então, veja bem que aqui está falando sobre você ter um domínio, né? Um domínio sobre o seu espírito, e aqui não é o Espírito Santo que eu estou falando o espírito do homem que Deus colocou em você. Um homem, quando ele consegue controlar o seu espírito, ele vai começar também a conseguir controlar ele mesmo, tá? E só para lembrar para você, 1 Coríntios 14, 32, fala que o espírito dos profetas estão sujeitos ao profeta. Então vamos lá, seguindo aqui, queridos. Nós temos 5 sentidos. Eu não vou colocar no quadro, porque essa aqui é muito simples, todo mundo aí já sabe, né? Audição, visão, olfato, paladar e tato, né? E como eu falei para vocês, o pastor ministrou sobre o ouvido, eu falei sobre o olho, e hoje eu quero falar para vocês sobre a boca. E é muito importante isso, porque você usa a sua boca toda hora. Até dormindo, quando você não percebe, você está usando ela. Então, você usa para alimentar, você usa para poder se hidratar tomando uma água. Para quem fala de noite dormindo também, você conversa de noite, né? Não é o meu caso, mas tem alguns que fazem também. Mas eu quero chamar a atenção para a sua boca nessa noite num sentido diferenciado, porque eu quero falar dela no sentido espiritual. A sua boca, ela é o instrumento profético que Deus te deu. O instrumento profético que Deus te deu chama-se boca. Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel 37. Está aí? Ezequiel 37, no versículo... ok, eu não coloquei o versículo, porque na hora eu pensei, todo mundo conhece esse capítulo, mas pode ser... ok, pode ser a partir do versículo 3. A partir do versículo 3, quem tiver aí quiser ler. Ezequiel 37. Ok, então eu vou ler aqui para a gente, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Então me perguntou. Está aí mesmo? Eu te aguardo. Isso. Disse, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, e Ezequiel é inteligente, né? Olha a resposta dele, Senhor, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos, e dize-lhes, profetiza a esses ossos, fazendo como? Lhe dizendo, lhe falando, lhe pronunciando, correto? Dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor,
a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, e aí vai, etc, etc, você pode ler em casa. Mas por que eu peguei esse versículo aqui? Só para te mostrar que a sua boca, ela é o quê? O instrumento profético, correto? E por isso que eu preciso vigiar, porque a palavra do Senhor diz em Provérbios 10, 11, que a boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Então, quando eu entendo que a minha boca não é simplesmente só uma parte do meu corpo, mas ela é um instrumento profético, eu começo a prestar um pouco mais de atenção e cuidado da forma com que eu uso a minha boca. Isso é muito interessante, porque, veja bem, olha, quero falar um pouco com vocês, Provérbios 18, versículo 6. Aleluia. Pode dar glória a Deus, viu, irmão? Não precisa assustar não, que a mensagem vai ficar boa, tá? Pode ficar tranquilo aí, que o final é bom, pode ficar tranquilo. Tá aí, alguém aí? 18:6. Isso, 18:6. Tá aí? Alguém tá aí? Pode, quer ler? As palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoites. Então, aqui nessa parte, eu quero falar sobre lábios insensatos, tá? Você tem a sua boca, por sua vez você tem os lábios, e depois nós vamos chegar naquela outra parte que tem lá dentro, que mexe assim, sabe? Quem está comigo diz amém. Glória a Deus. Então, vai falar que a boca do insensato entra na contenda. Então, eu começo a entender o seguinte, olha, o versículo... era para ler o 7 também, eu acabei esquecendo, mas fala assim, o 7 fala: a boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Meu Deus, isso aqui é forte demais, entendeu? E aí fala assim o versículo 8: as palavras do maldizente, maldiz, a boca que maldiz, é nesse sentido que eu estou falando da boca que maldiz. As palavras do maldizente são doces bocados, ou seja, mordidas doces, que descem para o mais interior do ventre. Em outras palavras, que entra dentro da pessoa, entra na alma. Alguém aqui já ouviu alguma coisa que te entristeceu? Você já acordou assim, feliz, rap com Jesus, né? Na minha época eu falava rap todo, quando eu era jovem, eu estou rap todo, e você está bem, mas de repente você ouve algo, o seu ouvido, você ouve, e aquilo que você ouviu foi proferido de uma boca, que seja na rádio, ou que seja de algum, foi proferido por uma boca. E aí o que acontece? Muitas das vezes são lábios insensatos, e aquilo ali traz uma tristeza para o seu coração, aquilo ali vai lá na sua alma, porque a Bíblia está falando que ela desce ao mais interior do ventre, né? Às vezes você acorda no seu dia, tudo bem, tudo tranquilo, acontece alguma coisa, ou então alguém te liga, ou manda um áudio, um negócio naquele WhatsApp, que é a sua graça, e quando você menos percebe, você foi enlaçado, e você ouviu algo de um lábio insensato, e você acaba ficando chateado, triste, e isso vai e muda o seu dia. Agora, veja bem, quando eu entendo que a minha boca é um instrumento profético, eu concluo que os meus lábios não podem e não devem ser lábios insensatos. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso ter sensatez, eu preciso ter objetivo, e isso é difícil, porque a gente, brasileiro, então a gente gosta de papear, nós somos um povo bom de papo, e às vezes até hoje eu estranho, às vezes eu vou conversar com algum cliente, eles são tão diretos, eles são tão, e agora, né, de um tempo para cá, eu já lidando mais com o americano, eu já estou mais entrando um pouco nessa onda, de ser um pouco mais direto, e às vezes até parece que eles são sem educação, mas não é. Inclusive eu trabalhei no restaurante grego, e eu achava o povo grego um povo muito mal educado, né? Na realidade, eu que estava sem cultura. Quando eu fui estudar um pouquinho sobre eles, a língua inglesa, ela é uma língua muito mais direta do que o português, mas a língua grega, ela é muito, muito, muito mais direta do que o inglês. E aí você vê um grego falando, você acha que ele está brigando, porque eles são muito diretos, eles são específicos, eles são sensatos, eles têm objetividade naquilo que é falado.
eles têm precisão naquilo que é falado. E eu tenho um cliente que ele é muito interessante, porque ele fala assim, não, eu não quero isso, eu quero. Não adianta tentar vender algo diferente para ele, porque ele tem, não, eu quero isso. Ele tem precisão naquilo que ele fala. Então, eu concluo que, se a minha boca é um instrumento profético, eu não devo ter na minha boca lábios insensatos, lábios que está conversando, jogando palavra ao vento, né? E vai falando, e aquela coisa não tem sensatez, não observa o que fala, etc. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 15, 10. Mateus 15, 10. Quem está aí? Amém. Está aí? Pode ler aqui, irmão. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Dá glória a Deus aí, irmão. Aleluia. Irmão, Jesus aqui está naquela questão que eles questionam ele porque os discípulos estavam comendo com a mão, e Jesus vai dar uma resposta e vai falar assim, olha, o que na realidade contamina o homem não é o que entra da boca para dentro, mas é aquilo que sai. Isso aqui é muito forte. Eu não vou, deixa eu segurar aqui que eu vou ler o próximo primeiro, que vocês vão entender onde eu quero chegar. Lucas 6, 45. Estou falando só da boca, tá, gente? Lucas 6, versículo 45. Está aí, irmão? O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. A minha é igual a sua, mas eu quero a outra. A outra fala mais claro. Vamos ver até chegar aí A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Veja bem, aqui está falando que o homem bom do tesouro bom do seu coração, ele tira o bem. Mas o homem mau, ou seja, do tesouro do coração dele que já é mau, ele tira coisas ruins. Mas como é que fala mesmo? Porque a boca... Pois a boca fala do que o coração está cheio. Irmão, isso aqui é uma coisa para você parar um pouco comigo aqui agora. A Bíblia está falando o seguinte, que a minha boca só fala... Será que eu vou conseguir fazer isso aqui? Ficou um pouco meio tortinho meu coração, mas... A Bíblia está falando o seguinte, que a boca só fala o que o seu coração está cheio. E isso é uma coisa que eu preciso realmente vigiar, porque quando eu entendo que a minha boca é um instrumento profético, eu preciso saber aonde está o meu coração, aonde ele está assentado, em que ele está guardado, e a palavra do Senhor diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu, porque dele procede os caminhos da vida. E aí agora está falando o seguinte, olha, o homem bom, do bom tesouro, ele tira coisas boas, mas o mal, daquilo que é mal, ele tira coisas ruins. Mas a boca fala aquilo que o coração está cheio. Pede misericórdia, irmão, misericórdia, Jesus, porque eu preciso pedir misericórdia aqui agora. Porque sabe o que acontece? Acontece muito com a gente o seguinte, às vezes, presta atenção nisso aqui, querido. Fala para a pessoa do seu lado, a sua boca te denuncia. A sua boca te denuncia. Por isso existe a necessidade de vigilância.
Eu preciso vigiar minha boca, eu preciso vigiar os meus lábios para que eles não sejam lábios insensatos, porque a minha boca, ela me denuncia. Eu converso com o irmão Neto aqui, e se ele perceber e ele prestar atenção, ele vai entender o que tem lá dentro do meu coração. É isso que a palavra está falando, ou eu estou errado aqui? Quem está comigo, diga amém. Porque a boca vai falar aquilo que o coração está cheio. Às vezes eu vou em alguns locais, querido, eu nem vou lá vender serviço de landscape, eu vou lá ser um psicólogo naquele dia. E aí a pessoa começa a falar. Ela começa a falar, e ela vai falando. E aí eu vou fazendo o diagnóstico, né? Eu já vou fazendo, ó, isso aqui tem um espírito aqui de divisão, aqui tem outro espírito de isso, ali tem um outro espírito disso. E aí você já vai fazendo a leitura, né? Eu gosto de usar essa expressão, o irmão Marcos não está aqui hoje, mas ele usava muito essa expressão, né? Eu estou fazendo sua leitura. Mas bem verdade é que você consegue identificar, presta atenção nisso aqui, o estado. Meu Deus, isso aqui agora é forte demais. Glória a Deus. Isso é poderoso, Jesus. Fala com nós. Espiritual. Você consegue identificar o estado espiritual da pessoa através daquilo que ela fala. E por isso eu estou falando para vocês sobre a boca que mal diz. Igual eu falei para vocês aquele outro dia, que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, todo o seu corpo terá luz. Amém? Mas se os seus olhos forem mal, tudo será trevas. Né? E tem pessoa, querido, que tudo que ela fala é ruim. Na minha cidade a gente fala prosa ruim, né? Não, fulano de tal é prosa ruim demais. Mas geralmente quando fala assim, está se referindo àquela pessoa que quando você vai conversar com ela, tudo que ela fala é ruim. Tudo que ela fala é negativo. Tudo que ela fala é reclamação. Tudo que ela fala é lamúria. Tudo que ela fala, você está entendendo? E na realidade ela não percebe que ela está revelando o que está dentro do coração dela. O coração está cheio de amargura, o coração está cheio de tristeza, o coração está cheio de desavença, o coração está machucado, o coração está ferido, o coração está em espírito de ofensa, o coração machucou. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, é muito importante você que serve ao Senhor Jesus na Igreja Bethesda e em outros locais também, você identificar que a sua boca, na realidade, não é para você ficar falando ao léu, mas ela é um instrumento profético. E você precisa identificar isso, porque às vezes você está conversando com a pessoa, na realidade Deus te colocou naquele local, naquele momento, e você está achando que você está dando uma de psicólogo, na verdade é o Espírito Santo que te colocou ali, para identificar alguma coisa naquela pessoa, porque quando ela está falando, ela está descrevendo para você o que está passando dentro dela, quem é ela, o estado espiritual dela, o estado emocional, e você pode levar uma palavra de Deus na vida daquela pessoa. Então eu preciso, e uma das coisas que Deus está me ensinando, paciência para ouvir. Eu sempre fui apressado no falar, tardio no ouvir. Então agora eu estou sendo mais tardio para falar. E eu estou aprendendo a ouvir, porque a pessoa está falando. Ela está falando os problemas dela, ela está falando a situação que ela se encontra. E se eu sei que a minha boca é um instrumento profético para ser usado por Deus, eu preciso ter a minha atenção nessas coisas, para que eu possa sintonizar espiritualmente. A pessoa às vezes está falando com você fisicamente, nesse padrão, ela está conversando com você nesse mundo aqui, irmão. As coisas espirituais discernem aqueles que são espirituais. A pessoa está falando com você no normal, trabalho, isso, aquilo, outro. Você está ali, você é um ser espiritual. Você está entendendo o que eu quero dizer? Você é espiritual. Então, às vezes, a pessoa está falando e você acha que ela só está jogando prosa fora. Não! Às vezes Deus está te dando a oportunidade de identificar algo na pessoa, porque a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Eu me lembro que, na época que a minha mãe passou por depressão, querido, eu tinha que preparar o meu psicológico para ligar para ela. Porque era difícil. Porque era conseguir me deixar ruim, e eu tinha que orar e falar, Senhor, me ajuda aqui que eu vou ligar para a mamãe. Mas eu tinha que preparar o psicológico, porque o coração dela estava cheio de tristeza, de amargura, de decepção com a vida, de decepção com os amores que ela teve, e etc, e etc, etc. Então, tudo que mamãe falava para mim, envolvia um espírito de tristeza que estava alojado lá.
E um dia ela me deu a oportunidade. Eu falei, mamãe, seu problema não é o terceiro casamento, seu problema não é o segundo casamento. Ela, meu filho, mas como assim que você está falando? Eu falei, seu problema está lá no meu pai. Ela falou, mas como assim? Eu falei assim, então, o seu problema está lá no meu pai, porque quando você separou de uma forma bagunçada, não ajustaram as coisas, não se perdoaram, não resolveram. Aí você foi para o segundo casamento, levou aquilo com você. Aí lá no segundo, o rapaz estava pagando o pato do que você levou do primeiro. Entendeu? E aí você juntou o do primeiro e do segundo e você está aí no terceiro. Eu estou com dó desse rapaz. Fala para ele pegar o telefone que eu vou orar por ele. Então, quando eu conversava com a minha mãe, era só, e tudo que ela falava era essas coisas. Eu falei assim, mãe, o seu problema está lá. Se você for lá e resolver aquele, você vai começar a desbloquear as coisas na sua vida e você vai. Então, Deus, presta atenção, quando as pessoas falarem para você, quando as pessoas conversarem com você, ela pode estar revelando o estado espiritual, ela pode estar revelando o estado emocional que ela se encontra, tá bom? E às vezes Deus permite que essas coisas aconteçam para você poder alcançar alguém, para você ajudar alguém e para você solucionar as suas questões. Abra sua Bíblia comigo, em Tiago capítulo 3. Ô, irmã Lélia, você poderia colocar um outro hino? Um hino mais da Bethesda, por favor? Aleluia. Aí ajuda o pregador também, né, queridos irmãos? No Tiago, capítulo 3. Esse aqui, na verdade, você pode até... Você pode deixar aberto aí, viu? O Tiago, ele é bom quase... quase não, né? Ele é bom todo, porque a palavra de Deus é toda boa, né? Mas ele é... Vou começar do 2, tá? Do 2 a 11. Não vou ler tudo, não, mas... Tiago 3. Vai do 2 até o 11, tá? Ok. Quem achou aí? Valda, vamos lá. Vamos devagarzinho. Eu vou tentar pegar um outro microfone. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Irmão, você prestou atenção no que essa irmã acabou de ler aqui? Que a irmã Simvalda acabou de ler? Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas, né? Quem é falido, dá uma glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, eu também estou precisando da misericórdia e da graça de Jesus, tá, querido? Em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Eu estou buscando, eu não estou lá ainda não, tá, querido? Eu estou distante ainda, mas eu estou buscando o aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Então, veja bem, essa pessoa, ela passa a ser perfeita e poderoso, ou seja, ele passa a exercer poder para refrear todo o seu corpo. Presta atenção nisso aqui, querido. Se a minha boca, ela é um instrumento profético, eu preciso entender que as minhas palavras, elas não são palavras vazias, elas são palavras de vida. E aí a Bíblia está falando que se essa pessoa consegue, se ela consegue ser uma pessoa que não tropeça em palavras, que tem palavras com exatidão, palavras de uma forma que agrada a Deus, ele se torna poderoso para refrear todo o seu corpo. Isso fala do domínio próprio, de você ter o seu autocontrole, você se controlar. Isso é muito interessante, porque na realidade, desde criança nós aprendemos que é corpo, alma e espírito, né? Que nós somos compostos por corpo, alma e espírito. Na verdade, a sequência correta não é essa. Nós somos espírito, alma e corpo. Suposto que o seu espírito controle a sua alma e automaticamente o seu corpo é governado. Aí ele continua dizendo assim, olha, ora, se pomos freio
no versículo 3. Está aí comigo? Capítulo 3, versículo 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. E aqui está falando de um animal, de um cavalo, que é um animal de uma natureza brava, uma natureza forte. O Neto trabalha com cavalo aqui, ele sabe a força que tem um cavalo. E eu gosto dessa palavra, porque o que está falando aqui basicamente é o seguinte, que Jesus, ele pode pôr freio em nós, nas coisas almáticas da nossa vida, e ele conseguir controlar todo o nosso corpo. Porque aqui está falando do jeito que coloca, né, e aí vai falar no seguinte, olha, observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos de vento, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do leme. Aí agora é uma parte que é difícil de pregar, mas tem que falar. Vamos lá, versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo. A língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Misericórdia, que essa aqui é pesada demais, né? Mas a sua língua está onde? Na boca. Então nós falamos sobre a boca, nós falamos sobre os lábios, e agora nós vamos falar sobre a língua. E a Bíblia está falando que ele é um pequeno órgão. E por que é tão difícil, né? Vigiar, a gente precisa realmente vigiar. Por quê? Porque às vezes, quando você compreende que a sua boca é um instrumento profético, você vai usar a sua boca, os seus lábios e a sua língua também para glorificar o nome do Senhor. Para exaltar o nome do Senhor. Para poder fazer a obra de Deus. Quem quer ser usado por Deus aqui, querido? Todo mundo quer ser usado. Como que você acha que Deus vai te usar? Deus vai te usar com o instrumento profético que Ele te deu. Ele vai te usar para orar, Ele vai te usar para impor as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados. Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem um projeto na sua vida. Mas você precisa entender que você usa constantemente esse instrumento profético chamado boca. Então importa como você usa. E às vezes a gente não está nem aí, a gente vai indo. Então eu preciso realmente observar essas coisas para que eu possa ter realmente uma precisão nas coisas que eu falo. Às vezes não é pelo muito falar, às vezes é pelo exemplo, às vezes é pela vigilância. Você acredita que anteontem eu fui no Home Depot comprar uns ganchinhos, um parafuso lá, assim, um rod, para poder colocar lá um forro que eu quero estender lá em casa. E o parafuso, irmãos, ele vinha com 2 arruelas e ele vinha com uma porca. E meu irmão é novo convertido, ele aceitou Jesus algumas semanas atrás. Só que eu queria fazer uma porca travada na outra. Então o que eu fiz? O parafuso já vinha com duas arruelas e uma porca. Eu peguei e comprei mais 4 porquinhas. Para eu não perder lá dentro da loja, o que eu fiz? Eu peguei e enrolei ela no parafuso, né? Coloquei a porquinha ali no parafuso, a extra que não vinha com parafuso. E fui, enquanto eu estava fazendo minhas compras. E na hora que eu cheguei no caixa, eu peguei e tirei do parafuso as extras que eu tinha comprado e coloquei, deixei o parafuso só com a porca que vinha nele originalmente. E falei para a moça, olha, você pode computar aqui essas outras 4 que está aqui, porque essas aqui são extras, essa aqui já vem no parafuso, portanto não tem nem o código ali e tal. E comprei e fui embora para casa. Ontem o meu irmão falou assim, você acredita? Do nada, nós estávamos trabalhando, ele falou assim, você acredita que ontem eu fiquei te observando quando você estava pagando as porcas lá no depósito de construção? Eu falei assim, por quê? Ele falou assim, porque eu achei e eu assumi para mim que você colocou ali no parafuso e você ia passar aquilo ali, só escanear o códigozinho do parafuso e ir embora. Mas quando eu vi você tirando a porquinha e pagando a porca, agora deixa eu te fazer uma pergunta. E se eu não tivesse, ou talvez até esquecido, e eu não tive, mas na hora que eu estava passando no caixa,
que eu vi a porquinha esse, eu falei assim, eu preciso chamar a moça para ela computar isso aqui. Eu não sabia que era o Espírito Santo falando, computa essa porquinha aí, não esquece dela não, porque o Espírito Santo, eu sabia que ele já estava do meu lado, observando qual seria a minha atitude em relação àquilo. Então, querido, a vigilância, ela é muito importante, né? E eu vou te falar, é 10 centavos, não, eu não sabia, eu fiz glória a Deus, que né, eu fiz correto, é o que tem que fazer e tal. Ele falou assim, se isso fosse lá no Brasil, ninguém fazia isso. Eu falei assim, não, mas aqui é a América, e a gente quer que o Home Depot fique aberto, e além disso, eu sirvo a um Deus que está vendo o que eu estou fazendo, né? Então, querido, é muito importante, são pequenas coisas. E nós estamos falando da língua agora, ok? Então vamos lá, para mim não poder perder o raciocínio aqui. Ok. Eu queria ir no versículo. Parei no 6. Ok. Agora é o 7. Pois toda espécie de férias e aves e répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Presta atenção nisso aqui no versículo 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus, o Pai. Agora, como que a mesma língua pode falar bem e ela também pode maldizer? E aqui entra aquele versículo também, né? Porque se eu não amo o meu próximo que eu estou vendo, como que eu vou servir a Deus que eu não vejo? Como que eu vou crer em Deus que eu não vejo? Agora imagina, como que a mesma língua vai fazer isso? E daí, a palavra continua dizendo, está no versículo de número, continua no versículo 10. De uma só, no 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso, presta atenção nisso aqui, acaso pode, da fonte, do mesmo lugar, jorrar água doce e água amarga? Eu sou acostumado com roça, né? Então lá na roça, quando a água saía, a gente tinha que ir lá no lugar lá, colocar a mangueira, que a água descia por uma mangueira até chegar lá, né? Algum de vocês já foram numa fonte de água que tinha 2 tipos de água lá? Saía de um ladinho a água salgada, do outro ladinho saía a água doce. Alguém já passou alguma experiência assim? Quando você chega no mar, a água é o quê? Salgada. Quando você chega no rio, doce. E aonde o rio encontra com o mar, o sal do mar é tão forte que já passa a ser salobra. Então, o que a Bíblia está dizendo? Olha, não tem como você ter uma boca que é um instrumento profético, ter um lábio que é suposto glorificar o nome do Senhor, ter uma língua que o Senhor te deu para comunicar, para se alimentar e para poder profetizar e para poder orar pelas pessoas. Não tem como desta mesma boca sair e fluir dela águas amargas e águas boas. Então isso me chama a atenção para uma decisão, para algo que eu preciso refletir e decidir, olha, o que eu quero que saia da minha boca? Porque a minha boca já está falando o seguinte aqui, que quando ela fala, eu estou mostrando quem eu sou. Quando eu começo a falar, se você for inteligente, esperto, inteligente você é, se você for esperto, você vai conseguir identificar o que está passando comigo, através daquilo que eu falo. Agora a Bíblia está falando, olha, não tem como, é igual aquela passagem, não tem como você servir 2 senhores. E aqui é uma parte pesada da mensagem, mas uma parte boa, porque nós que servimos a Deus, nós precisamos realmente tomar uma decisão e falar assim, olha, a partir de hoje eu vou vigiar, eu vou realmente ter cuidado nas minhas palavras, porque elas influem. Por exemplo, quantas vezes eu conversei com uma pessoa que às vezes estava triste, estava numa situação, naquele dia ruim, mas Deus me deu a habilidade de poder confortar. Às vezes Deus vai usar a sua boca para levar o conforto do Espírito Santo. Você já parou para pensar nisso? Que Deus vai usar a sua boca, essa mesma língua que está aí na sua boca, para poder levar alguém o conforto do Espírito Santo, levar a Deus levar alguém a palavra do Deus vivo, levar a palavra de Deus para que alguém possa se converter, anunciar o Evangelho. Tudo isso vai ser feito através da sua boca. Aleluia. Quando os pregadores vêm aqui pregar, eles usam qual parte do corpo para falar o microfone? A boca, os lábios, a língua. Então, eu preciso entender que
eu preciso vigiar as minhas palavras. Eu tenho que ter palavras acertadas, palavras firmes. Uma outra coisa que acontece muito conosco, né, brasileiros, assim, e eu gosto muito quando o pastor fala sobre isso, eu acho interessante, porque às vezes nós não temos uma certa firmeza. Esse dia eu estava trabalhando com um rapaz, e eu falei para ele, olha, quanto de ferragem a gente precisa? Ele falou, umas 250 dá. Eu falei, não, 250 não tem jeito, não. Eu quero saber quanto que precisa. Não, eu vou ter que medir. E aí, ou seja, ele me falou umas 3 vezes um número que não era o número exato. E aí depois, no outro material, a mesma coisa. Então, o que a gente precisa aprender? Eu preciso aprender que eu preciso ter exatidão nas minhas palavras. Preciso ter firmeza, né? E eu estou trabalhando nisso também, tá, querido? Não pensa porque eu estou pregando para você que eu já cheguei à perfeição, não, que eu estou trabalhando isso em mim. Né? Por exemplo, uma coisa que eu estou fixando é o horário. Né? Chegar no horário. É uma coisa tão simples, mas na nossa cultura é embutido que, não, vai começar às 7 horas, dá para chegar umas 7h30. Entendeu? Glória a Deus. Não é verdade? Isso é falta de precisão. Agora imagina, se você tem falta de precisão no horário que você chega no local, imagina o arraso que vai ser se você tiver falta de precisão na sua língua. Da forma de você falar. Quem está comigo, diga amém. Aleluia. Então, irmão, não tem jeito, tá? Ou serve a Deus, ou serve a Baal. Ou você serve ao Senhor e aborrece o outro. Ou sai água boa da sua boca aí, ou então sai água ruim. Não tem jeito, esse negócio de a pessoa servo de Deus. Irmão, crente todo mundo é. Agora, servo de Deus. Eu me lembro quando eu frequentava, às vezes eu visitava a igreja Maranata aqui em Marlboro, e na época de jovem as meninas falavam, ele é servo. Às vezes estava olhando um rapazinho para namorar, né? Ele é servo? Não, não é servo não, então não serve. Ele nem falava crente, o vocabulário era outro. É servo? Não, é servo. Então, porque tem uma diferença, entendeu? Quando eu decido ser servo de Deus, eu tenho que decidir o seguinte, dessa boca aqui precisa jorrar água boa. Tem que ter algo bom aqui. Ah, mas tem umas coisas que estão ruins ainda. Então, Jesus está aqui para consertar. Ah, mas tem umas coisas que não chegou no lugar ainda não. Mas Jesus está aqui para arrumar e fazer chegar no lugar. Ah, mas aquilo ali não dá certo não. Eu já tentei daquele jeito. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tudo na vida tem jeito. Só não tem jeito para a morte. E se morrer com Jesus, é salvo e vai para o céu. Então ainda é lucro, porque morrer com Cristo é lucro. Então, eu queria trazer isso para você. Nós precisamos realmente atentar para a nossa boca, para a nossa língua, o que nós falamos, como nós procedemos. E olha, eu nunca ia imaginar que o menino que era recém-convertido estava observando a minha compra do parafuso. Onde você vai imaginar isso? A pessoa te vê passando na rua. Eu lembro de um dia que a irmã me ligou e falou assim, irmão Douglas, eu estou levando para você aqui. Eu falei, irmã, o que você está levando aí? O que você está falando? Ela, não, que você deixou os anjos tudo aqui no semáforo aqui do pre-shop, eu estou levando isso para a igreja para você. Atrasado para a igreja, eu passei voado no amarelo, a irmã me ligou na hora, irmão. Falou assim, irmão, você deixou os anjos tudo aqui atrás, aqui no semáforo, eu estou levando isso para você, para você não chegar na igreja sem os anjos do Senhor te protegendo. Entendeu? Aí eu falei, Jesus, me ajuda a vigiar, mas Deus foi tão bom, querido. E não é que eu gosto de vingança, não. Deus foi bom que passou um dia, eu vi ela passando rápido também. Aí eu falei, irmã, ainda bem que eu estou de caminhonete, estou levando tudo aqui na traseira para a irmã. Mas são coisas simples. Por que eu estou falando isso, querido? É porque você, quando serve a Deus, você está sempre sendo observado. Sempre está sendo observado. Então, deixa eu te falar algo aqui. Não é comum. Quer dizer, deixa eu ver se eu mudo aqui a minha colocação. Às vezes, se tornou comum. Na boca de crente, você vê palavrão. Se tornou comum, mas não é normal. Está entendendo? Comum é uma coisa, normal é outra. Está entendendo? Não é normal você ver na boca de um servo de Deus palavras torpes. Não é normal palavrão na boca do servo de Deus. Não é normal isso aí não, querido. E se você não se revoltar contra isso, se você não se colocar na posição, Senhor, não, da minha boca vai sair coisa boa. Da minha boca vai sair... O neto, toda vez que manda um áudio, vai dizer, irmão, Jesus é bom. Eu vou te falar, tem dia que eu estou lá no serviço, na hora que eu lembro, eu já solto um Jesus é bom. Mas você vê, de tanto eu falar Jesus é bom, eu estou lá, Jesus é bom, irmão. Não reclama não que Jesus é bom e coisa boa. Né? E eu me lembro muito do meu padrasto, meu segundo padrasto, muito gente boa ele, um rapaz que me ajudou muito. Só que ele era muito quieto mesmo, e eu falador, né?
ele muito quieto. Ele era aquela pessoa assim que ele entrava no ambiente, ele dava bom dia, boa tarde, e saía, tal, muito quieto. E um dia eu, na minha impetulância, caí na bobeira de perguntar para o Márcio, falei, Márcio, por que você é assim, você é bem... Porque eu gostava dele, e ele também gostava, então nós tínhamos um relacionamento bom, mas aí eu achei que eu estava com muita liberdade, né, e não estava. Eu, por que você é assim, muito calado, você é muito introvertido? Tá? Eu falei assim, não, Deus, aqui é melhor ficar calado que falar besteira. Eu fiquei calado, eu nem falei nada, eu falei assim, eu só fiz um joinha e a perna para quem tem. Mas, na hora ali, eu fiquei um pouco assim, mas confesso, na hora eu fiquei um pouco assim, mas se você parar para pensar hoje, que eu já tenho um pouco mais, ele está 100% certo. Se você chegou na corte, o juiz bateu o martelo, te liberou, vai embora, meu filho. Para que você vai ficar questionando? Mas pô, ele te liberou. Hã? Ele falou para mim que é melhor ficar calado do que falar besteiras. Tá, continuando aqui, querido, vamos lá então. Tito, que eu estou com um monte de jovens aqui hoje, os jovens não vão escapar hoje não. Aleluia. Vamos lá. Tito, capítulo 2. Tito, ele está perto de Filemon, se não tiver. Ele é uma página só, então é um pouquinho difícil de encontrar. Isso. Está entre Timóteo, depois de 2 Timóteo e antes de Filemon. Cadê os jovens da igreja? Aleluia. Glória a Deus. Tito 2. Cadê os jovens que servem a Jesus aí? Está todo mundo aí? Glória a Deus. Ó, Tito 2, no versículo 6. Tito 2, ó, vamos lá, jovens. Ó, isso aqui eu estou falando para os jovens, é porque estou falando dos jovens aqui, mas serve para todo mundo, tá bom, gente? Ó, no versículo 6 fala assim, ó. Quanto aos moços, em algumas traduções está assim, ó. Quanto aos jovens, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos, né? Eu gosto mais da minha tradução, da outra tradução que fala assim, exorta semelhantemente os jovens para que eles sejam moderados. O que é moderado? Ter temperança nas coisas, ter um tempero, né? Quando você faz uma picanha assada na sua casa, você enche aquilo de sal até acabar o mundo? Não, você coloca um pouquinho de sal, porque aí ele, né, realça o sabor. Você não enche aquela coisa toda. Então, moderação é importante. Agora, veja bem, ó, versículo 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência. Agora, presta atenção nisso aqui, ó. Cadê os jovens? Está aí? Aleluia. Eu vou ler nessa outra tradução, vai ficar melhor para vocês entenderem. Eu vou começar do início, tá bom? Exorta semelhantemente os jovens, para que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Linguagem sã, em algumas traduções sadia, e irrepreensível. E aqui agora eu estou começando a minha mensagem, tá? Para que o adversário se envergonhe. Para quem se envergonhar? Para o adversário se envergonhar, não tendo nenhum mal do que dizer de vós. Presta atenção nisso aqui. Você ter gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário não se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Agora eu estou começando a mensagem. Cheguei aqui, gente. Aqui que é o ponto. Eu dei essa volta toda no quarteirão para alcançar vocês aqui agora. Aqui que é a mensagem. Amém? Quem está comigo, diga amém. Glória a Deus. Vamos lá, Douglas. O que é essa linguagem sã? Uma linguagem sadia. Eu já melhorei muito. De vez em quando ainda eu solto um véi. De vez em quando. Mas já melhorei assim, 95%. Tá? De vez em quando eu ainda solto um véi. Entendeu? Eu tinha um hábito de toda palavra que eu falava, eu colocava o véi no meio. Ô véi.
E aí, velho, como é que tá? Bora lá, velho, fazer isso, velho. Aí um dia o pastor falou assim, Deus, que esse negócio de velho na sua boca? Eu falei assim, ué, eu quero viver um novo, meu filho. Eu quero até que o odre arranque esse odre velho, eu quero a coisa nova, porque a coisa velha, o odre velho, ele não comporta a pressão do vinho novo, então tem que ser a coisa nova. E aí, aquele dia eu tirei, aí eu comecei a observar. Gente, eu falava muito mesmo, muito. E aí eu comecei a aprender. Então, o que é uma linguagem sadia? É uma linguagem que ela é irrepreensível, uma linguagem sem palavrão. Né? É tão feio ver uma moça, cadê as minhas jovens aqui? Está todo mundo aqui? É tão feio ver uma moça falando palavrão, não é, irmão? Não é feio? Já é feio o rapaz falando. O homem falando, de modo geral, é muito feio. Se for servo, então, ele está no comum, mas está fora do normal, porque não é certo, correto? Agora, uma moça falando palavrão, falando uma conversa vulgar, é uma coisa assim. Eu lembro de um episódio que, na nossa juventude, ainda tinha uma moça que ela era muito bonita, e os irmãos lá, todo mundo era afim dela. Eu nem passava, né, porque a gente reconhecia, né, a nossa sensibilidade visual, então eu nem falava nada, mas os irmãos, todo mundo gostava dela, entendeu? E um dia, irmão, nós fomos comer lá no Tropical, quando o Tropical ainda era um lugar ali que era o ponte da juventude. Quando eu vi aquela moça falando, eu falei, meu Jesus, a beleza foi embora. A beleza foi embora. Então, para os jovens aí, para todos nós, presta atenção nisso aqui, ó. A minha palavra está nesse versículo, olha, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe. Quem quer envergonhar o inimigo? Passa a ter uma linguagem sã, irrepreensível. Passa a usar a sua boca como instrumento profético. Passa a usar os seus lábios para glorificar o nome do Senhor. Passa a usar a sua língua para exaltar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Se você quer glorificar ao Senhor, faça isso, e você vai estar você vai estar glorificando ao Senhor e envergonhando o inimigo. Só que a Bíblia fala assim, ó, vírgula, ó, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal ou nenhuma razão para poder te acusar. Ok? Quem está comigo, diga amém. Amém, glória a Deus. Agora a pergunta que eu quero te fazer, para você poder me ajudar na mensagem, é o seguinte: para quem que ele está falando de nós? E aonde ele está falando de nós? Na corte celestial. É na corte celestial que ele busca. Ah, Douglas, parece uma coisa tão simples. É simples, querido. É muito simples. É igual a salvação. Salvação é simples. Você fala para a pessoa, aceita Jesus, confessa aqui, Romanos, você vai ser salvo. A pessoa às vezes não acredita. Agora fala para ela poder pegar um romã e subir a Maria Aparecida lá de São Paulo, tudo de joelho. Ela fala, não, isso aqui é difícil, vai valer alguma coisa. Vai e faz. E a salvação é tão simples, a pessoa às vezes não acorda para aquilo. Ah, Douglas, as palavras, coisas simples, que você usa todo dia. Mas aí a Vitória está ali conversando e o inimigo está observando. Igual o irmão estava me observando comprar o parafuso. Entendeu? A Bíblia fala que ao nosso redor estão os anjos do Senhor, mas ao derredor está o inimigo. Ele está ali ouvindo, entendeu? Como é que é? A Vitória, como é que é a conversa dessa moça aqui? Como é que é a Vitória, como é que é a conversa daquela irmã lá? Como é que é aquilo? Porque quando ele encontra a palavra, presta atenção nisso aqui, quando ele encontra a palavra que é repreensível, ele chega diante de Deus na corte celestial e fala, ó, teu filho lá, seu servo, ó, é seu servo. A conversa lá que ela está tendo lá, olha lá para você ver que interessante. Ele encontra o argumento necessário para poder ir contra você perante Deus. Você está entendendo por que eu estou falando sobre vigilância hoje? Eu preciso vigiar. Eu preciso ter uma vida no altar, eu preciso ter uma vida de vigilância, eu preciso ter uma vida que o Senhor está movendo, o Senhor está movendo, e o inimigo não encontra brecha para poder entrar. Vai comigo até Apocalipse 12, 10. Tem alguém já? Pode ler, por favor, meu irmão. E eu já estou indo para o encerramento, tá, meu querido?
Então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: Eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Aleluia. Aqui nós temos Apocalipse, tá? Isso aqui já aconteceu, gente? Não. Então até acontecer, ele está lá, te acusando. Ele está lá buscando. Agora presta atenção nisso aqui. O inimigo busca nas nossas palavras o testemunho contrário à nossa vida perante a corte celestial. O inimigo busca nas nossas palavras. Eu falei, esse demônio, ele é uma miséria mesmo, uma coisa do inferno. Porque para você pensar isso que você está falando às vezes com seu filho, com alguém normal, ele está observando se nas suas palavras ele encontra alguma coisa para que ele possa chegar diante da corte celestial e falar assim: ó, o presbítero Douglas lá está mencionando um estudo, ó. Mas ó, aqui ó, falou um palavrão, imagina. Aí às vezes a gente acha que isso é tudo, mas é coisa demais, não tem nada a ver. Irmão, tem a ver demais. Tem a ver demais. Eu conheço pessoas. Oi? Ok. Então vigia, né, irmão? Então assim, queridos, olha, é muito, muito sério isso. Agora, eu já cheguei na ponta da mensagem, eu não vou tomar muito tempo dos irmãos, mas aqui eu já vou, o que eu quero falar para vocês hoje, que é isso aqui, ó. O Senhor me deu uma revelação alguns dias atrás, muito forte. E o Espírito do Senhor me revelava algo seguinte, numa situação que aconteceu, e estava me mostrando algo sobre um demônio, que ele atua nas gerações, através das palavras proferidas. E quando eu falo revelar assim, que às vezes a pessoa fala assim, o que ele está falando, né? Eu estava diante de uma situação, quando aquilo aconteceu, o Espírito Santo só falou assim, é isso que acontece, esse demônio trabalha aí. Veio ao meu entendimento, aquilo naquele momento, e o Espírito Santo, ele me revelou algo assim muito forte, sabe? Vou escrever aqui agora, palavras proferidas. Começando a gostar desse negócio aqui. Só que dois ficou feio. E o Espírito Santo de Deus, ele me revelava isso sobre esse espírito, e eu vim aqui hoje para denunciar ele, por isso que eu dei essa volta toda com vocês. E ele atua nas gerações familiares através de palavras proferidas, tá? Eu estou convivendo com meu irmão agora, e eu estou convivendo com ele depois de 19 anos, né? 18 anos e 9 meses, mais precisamente, sem conviver com ele. Então, quando eu saí do Brasil, ele era uma criança, ele era um adolescente, e eu vim embora, e agora estou convivendo com ele de novo. E é interessante isso, porque nós estávamos em um local ali esses dias, ele falou assim, não, Douglas, Deus é bom demais. Eu falei assim, Deus é bom, né? Ele falou, para você ver, né? Eles falavam que nós não ia dar nada, nós não ia dar em nada. Na hora que ele falou aquilo comigo, eu falei, você está repreendido, Satanás. Porque alguém lá atrás, na minha família, viu que eu e ele era o que era criado sem pai, né? No caso, filho
só de mãe solteira, aquela coisa toda, e naquela época tinha uma questão muito maior sobre isso, entendeu? Lançou aquela palavra, tipo, o filho da Candinha não vai dar em nada. Olha o que o meu irmão lembrou. Eu nem lembro disso, só que na hora que ele falou, eu falei assim, eu preciso ter um espírito aí. E ele encontrou o abrigo por causa da palavra proferida. Você consegue entender o que eu estou falando? E aí o Espírito Santo de Deus começou a falar para mim, Douglas, na realidade, tem esse Espírito, ele trabalha através de palavras que são proferidas, e as pessoas, elas se ferem, as pessoas, elas se machucam por causa disso. Então, veja bem, eu vi algumas situações, e isso é muito real, tá, querido? Isso é muito real, e isso é uma verdade. Cuidado com a sua boca quando você falar com seus filhos. Cuidado com a sua boca quando você se direcionar à sua esposa, ao seu marido. Eu conheço pessoas que o marido é ruim, o marido não presta, o marido disse aquilo outro, que às vezes, honestamente, tem pessoas que às vezes nunca liberam uma palavra positiva sobre a vida do esposo. E como que você quer que ele seja bom? Você acha que ele quer ruim? Ou a sua boca está falando que ele é ruim porque o seu coração quer ruim e você só está revelando aquilo que está dentro de você? Você acha que às vezes aquela mulher é ruim, porque às vezes você fala, a mulher é isso, a mulher é aquilo, a mulher é aquilo, a mulher é aquilo e aquilo, e você só fala coisa ruim. E aí o Senhor me revelava isso de um espírito que ele, na realidade, ele não precisa fazer muito alvoroço dentro da casa, ele não precisa causar muita confusão. O que ele fala é sempre o seguinte, ele só transmite uma palavra mal direcionada, e aí se você não estiver em vigilância, aquela palavra encontra um abrigo, e quando ela encontra o abrigo, você está embaraçado por aquele espírito maligno e ele começa a atuar na sua vida. E se você não descobre isso, e você se arrepende disso, e pede perdão a Deus, quando você chega lá no seu casamento, lá na frente, você fala a mesma palavra para a sua vida. Quem aqui já se pegou fazendo algo que o seu pai fazia, ou a sua mãe fazia igual? Ah, isso não vai dar em nada não. Esse menino não. Ah, aquele fulano de tal ali. Para que eu fui fazer isso? E aí o Espírito Santo de Deus estava falando comigo, olha para você ver a questão da miséria. Aí você começa a olhar questões de finanças, você começa a olhar famílias que vêm de geração em geração, passando cada situação. Por exemplo, quer ver aqui? Não, seu pai era um beberrão, você não vai dar em nada não. Vai beber também igual ele. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? E aí o Espírito Santo de Deus me revelava isso sobre esse Espírito que ele passa de uma geração para outra através de palavras proferidas. E quando a palavra é proferida, a pessoa às vezes está numa outra situação na vida dela, ela já está num outro patamar da vida dela, ela transfere aquilo para o filho e vai indo. Quer ver uma coisa muito simples? E acontece muito com as mulheres, né? O homem às vezes é um pouco mais tranquilo nessa área, mas a questão do espírito que trabalha na área da inferioridade. Acontece demais. E aí você precisa identificar essas coisas, porque quando você identifica, Deus está te dando a habilidade de se arrepender por essas palavras que foram proferidas, e Ele está te dando a oportunidade de ir diante da corte celestial e falar assim, eu me arrependo das palavras que foram proferidas contra mim, pela minha parentela, e eu me arrependo também das palavras que eu proferi. Está vendo aquela moça ali, aquela esposa minha ali, linda, maravilhosa? Eu já fiz aquela menina chorar já, irmão. Você está entendendo? Eu já fiz. Euzinho que estou pregando aqui para você. Eu não encostei a mão nela. Mas na hora da minha ira, eu não vigiei. E aí depois, o que acontece? Eu causei uma ferida enorme, e uma das coisas que eu aprendi com vigiar é porque quando você vigia, você evita ficar pedindo perdão. Uma pessoa que pede perdão toda hora é porque ela não está vigiando, irmão. Está entendendo o que eu quero dizer? E aí eu tive que chegar, meu amor, você me perdoa porque eu falei. O problema é o seguinte, é que ela é cristã, ela é serva de Deus. E na hora ela liberou o perdão, porque o perdão é uma atitude que você tem. E ela me perdoou. Agora a questão é o seguinte, se a ferida está lá ainda. Está entendendo o que eu quero dizer? Então nós precisamos
observar. Querido, zela dos seus filhos, cuidado com o que você fala para o seu filho. Ministra bênção sobre a vida dos seus filhos. Ministra bênção sobre a vida dos seus filhos. Eu fui uma criança que eu cresci e eu achava que eu era burro, eu achava que eu não conseguia aprender. Na verdade, não tinha nada de burrice na minha mente. O que acontecia comigo é que eu não conseguia entender. Aquela professora de matemática, né, ela explicava de um jeito que eu não entendia nada. E quando eu chegava na minha aula de matemática particular, tinha uma moça que ela era cristã. O nome dela é Eliarte. Pensa se essa moça marcou minha vida. Eu lembro do nome dela até hoje. Eu tinha isso 7 anos de idade. E aquela moça falava assim: Douglas, o que eles ensinaram lá na escola? Eu falei assim: ó, eles ensinaram isso aqui. Ela falou assim: Douglas, isso aqui é assim, assim, assim. E do jeito que ela falava, meu Deus, do jeito que ela falava, eu compreendia e eu entendia. E deixa eu te falar uma coisa, tem hora que eu peço para Jesus fazer igual Eliarte fazia na minha vida. Porque às vezes eu tenho dúvidas no meu caminho, eu tenho situações na minha vida que eu ainda estou precisando resolver, e eu falo: Senhor, fala no meu ouvido de um jeito que eu entendo, fala comigo de um jeito que eu vou ouvir a tua voz, e eu vou ter a habilidade de corrigir aquilo que eu preciso fazer. Palavras. Então hoje eu estou denunciando hoje esse espírito que ele trabalha nas gerações através de palavras proferidas. Eu estou cansado já, cansado não, que a gente pode cansar de fazer a obra de Deus, mas por várias vezes orar por pessoas, e elas estão feridas, e você fala, o tanto que a tristeza que está aí, você pensa, alguém bateu nessa pessoa, alguém machucou essa pessoa, alguém violentou essa pessoa, alguém fez algo com ela, e quando você vai descobrir, foram palavras. Palavras. Então nessa noite eu quero te encorajar a se arrepender. Por quê, Douglas? Porque eu falei para você no início dessa mensagem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu falei para você que a sua boca ela é um instrumento profético. Deus te chamou para um objetivo, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem algo a realizar na sua vida, e o que Ele for realizar, Ele vai usar a sua boca para fazer, a sua boca para falar, a sua boca para alcançar, a sua boca para orar. Deus vai usar os seus lábios. Então nessa noite eu gostaria de falar para você, olha, nós precisamos atualizar a nossa vida a Mateus 5,37, que diz assim, ó, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é procedência do maligno. Eu sei que a mensagem está difícil, mas segura comigo, presta atenção. Deus, quando Ele chama alguém, Ele começa a operar na vida dessa pessoa, e eu quero te dar o exemplo de Isaías. Isaías 6, vou acelerar aqui só para terminar a mensagem, para concluir esse estudo, para não ficar pendente. Isaías 6, ele diz assim, ó, então disse eu, quando Deus chama Isaías, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Agora para você observar assim, porém, meu Deus, Deus é maravilhoso, porém, Deus sempre tem uma vírgula, Deus sempre tem um mais, Deus sempre tem um porém. Ele fala, porém, um dos serafins voou para mim, aleluia, trazendo na mão uma brasa viva, aleluia, que foi tirada do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí? E eis que isso te tocou, e os teus lábios, aleluia, e a tua iniquidade, e eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. O Senhor falou para mim hoje, o que eu quero fazer lá na igreja hoje, Deus, aleluia, é tirar a iniquidade, é tirar o pecado da boca, é tocar nos lábios, é tirar uma brasa viva do altar e falar, hoje eu estou mudando as palavras da boca dos meus servos, é tocar nos nossos lábios, aleluia, para que nós compreendamos que os nossos lábios e a nossa boca é um instrumento profético, aleluia, e quando Deus vai levantar um profeta, Ele primeiro vai tocar nos lábios, Ele primeiro vai tocar na boca, Ele vai tocar para que seja purificado, aleluia. Em Jeremias fala assim, Jeremias 1, do versículo 9 ao 10, fala, e estendeu, quando Deus está chamando Jeremias, e estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor, eis que coloco as minhas palavras na sua boca. Meu Deus, olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares,
para destruíres, para arruinares e também para edificares e para plantares. Deus está falando, olha, ei Jeremias, eu estou colocando a minha palavra na sua boca. Eu falei, Senhor, que interessante isso. Porque primeiro Deus tocou nos lábios dele. Porque aonde a palavra de Deus vai sair, vai ser proferida. Meu Deus, não pode ter água suja saindo ao mesmo tempo, aleluias. Aonde a palavra de Deus vai ser proferida, ela vai ser falada, precisa primeiro o Senhor tocar. Na vida de Isaías, ele fez a mesma coisa, quando Isaías fala, olha, eu sou um homem de lábios impuros, e não só tenho os lábios impuros, mas o lugar que eu habito também, as pessoas que estão ali, também têm os lábios impuros. A palavra do Senhor diz que o anjo vai lá e toca, pega uma brasa do altar e toca nos lábios dele, porque a partir daquele dia, Isaías ia ser usado por Deus. A partir daquele dia, a boca dele não seria mais uma boca impura, os lábios dele não seriam mais um lábios de impureza, mas seriam os lábios que iriam propagar, seriam proféticos, iriam propagar a palavra de Deus. Eu tenho para mim que todas as vezes que Deus quer usar alguém, Ele toca nos nossos lábios. Aleluia. E hoje a minha oração é que o Senhor toque nos nossos lábios. Aleluia. E que Ele mude a nossa história, que Ele tire a impureza dos nossos lábios, da nossa boca, que Ele mude o nosso falar, aleluia. Eu não sei se você pode orar comigo, Senhor Jesus, nessa noite, eu te autorizo a tocar nos meus lábios, a tocar na minha boca, a tocar na minha língua, porque a minha boca, ela é um instrumento profético, ela precisa honrar o Teu nome, exaltar o Teu nome. Aleluias, aleluias, aleluias. A segunda coisa que o Senhor quer fazer, além de tocar na nossa boca, Ele quer colocar um cântico novo na nossa boca. Ele quer colocar um cântico novo. Às vezes tem uma música aí que você está cantando ela já há muito tempo, mas é uma música velha, é uma fala velha, antiga, coisa do passado. Deus quer fazer tudo novo. Deus trabalha com coisas novas. Quando o vaso quebrou na mão do oleiro, ele podia ter simplesmente remendado e feito alguma coisa, mas fala que ele amassou e tornou a fazer novo. Deus trabalha com coisas novas. Então o Senhor quer, deixa eu ler para você aqui, eu concluo, falta só mais um versículo para concluir a mensagem. Está aqui em Salmos 40. Isso aqui que eu vou ler para você é o que o Senhor está fazendo na minha vida, particularmente, tá bom, querido? Glória a Deus. Salmo 40 diz assim: esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lema, ou de um lamaçal, e colocou os meus pés sobre a rocha, e firmou os meus passos. Versículo 3, e pôs nos meus lábios um novo cântico, aleluias, um novo cântico, colocou nos meus lábios coisa nova, aleluias. Eu quero ler para você também Isaías 60, e eu concluo Isaías 61. Aleluia, Jesus, louvado seja o Teu nome, Pai. Isaías 61, eu quero ler para você no versículo 3. Aleluia. Pai, dando glória aí, que eu sei que a mensagem hoje foi meio taf, mas é para poder nos abençoar. Versículo 3 diz assim, vou no versículo 2. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Eu acho que eu confundi o versículo, mas vou terminar aqui. Coloque de pé, por favor, querido, nesse momento. Deus, Ele quer colocar um cântico novo na nossa boca. E hoje eu queria que você viesse até a frente. E eu vim aqui hoje, na verdade, falar para você só isso. Vigia, para você não passar a luta. E vigia nas palavras da sua boca.
Abençoa os seus filhos ao invés de amaldiçoar. Abençoa o seu trabalho, porque tem gente que não tem trabalho. Abençoe a sua vida financeira, ao invés de reclamar dela. Abençoe o seu esposo, ao invés de reclamar do seu esposo. Abençoe o seu marido. Abençoe a sua igreja. Abençoe os seus pastores. Pode vir aqui todo mundo mais para frente. Eu queria pedir a Priscila para poder me ajudar aqui. Aleluia. E essa é uma noite que eu quero orar especificamente pela sua boca. Eu vou ungir as suas mãos e você vai tocar na sua boca com a mão que for ungida. E a minha oração é que o Senhor mude hoje as palavras da minha boca. E eu estou orando isso por mim, ok? Eu estou orando isso por mim. Eu preciso que o Senhor mude as palavras da minha boca. Eu não posso